Olá, aqui é a professora Nogueira da Profácio Educação. Vamos estudar mais um autor que compõe a prova do mérito do estado de São Paulo, ok? Vamos lá? Bom, nós temos aqui Carvalho, que vai falar sobre avaliação na educação. O que a escola pode fazer para melhorar seus resultados? Então, essas avaliações que a Carvalho está se referindo, são as avaliações externas, as avaliações que vêm prontas para as escolas para serem aplicadas nos alunos, tá? Então, aqui ela vai citar algumas das avaliações, né, do estado de São Paulo, por exemplo, SAEB, PISA e NAF. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Então, ela analisou os resultados de 2003, 2001 dessas avaliações. Então, aqui, a discussão, a reflexão depois que são aplicadas essas avaliações, o que é feito com os resultados? Então, não adianta, conforme a autora, só aplicar as avaliações. Precisa ser visto o que vai ser feito com o resultado obtido nas escolas, ok? Então, olha lá. Ela aborda, sintetiza, problematiza os principais pontos debatidos por 4 pesquisadores sobre as avaliações em educação. Então, ela é a principal, mas tem a contribuição de outros. Considerando esses resultados, SAEB, PISA e NAF, eles refletem sobre os dados, sobre os resultados obtidos, as conquistas e os desafios. Então, o que foi alcançado, o que falta ser alcançado, tendo como mote o que a escola pode fazer para melhorar seu desempenho nos sistemas de avaliação. Então, vejam, ela questionou o papel e as relações que existem entre escola, família, comunidade, educação. Ou seja, a escola precisa estar alinhada com a família, né? A família precisa fazer parte desses resultados. O que está acontecendo na escola, como que meu filho foi, tá? Também é muito importante o tempo e espaço na educação para essas avaliações. Então, organizar o ambiente também e o tempo que vai ser feito essas avaliações, o espaço para no dia ser aplicado também. Então, tudo isso é a construção de uma comunidade educativa, ou seja, todos participam, escola, os profissionais da educação, a família, tudo que está em volta, tá? Porque é um evento muito importante para a escola, tá? Outro autor que também fala junto com a Carvalho, para além das salas de aula, enfatizando o tempo de permanência dos alunos na escola. Então, é muito importante que haja tempo para os alunos na escola. Então, nós sabemos que pela legislação, 4 horas no mínimo é um tempo parcial, 7 horas no mínimo é um tempo integral, tá? Considerado. E daí, eles chegam à conclusão que é muito pouco tempo. A maioria dos alunos nas escolas, eles permanecem muito pouco tempo. Precisaria aumentar esse tempo, precisaria aproveitar também melhor esse tempo, tá? Uma outra autora que é importante, que faz parte também dos comentários, é a Bernadette Gatti, também muito conhecida em concurso. Ela afirma, né? Concretas e efetivas ações políticas devem preceder a avaliação. Então, são comentários gerais que eles fazem, mas o foco é o que fazer com os resultados obtidos. A Gatti salienta a ausência de bons cursos de licenciatura também, de um currículo nacional básico claramente definido, então é necessário que tenha um currículo definido e sua continuidade nas administrações públicas.
Então, começando aí pelos cursos de pedagogia e outras licenciaturas. O debate também promoveu um diálogo entre os participantes e a plateia por meio de perguntas e respostas que estimulam a busca por soluções, tá? Lembrando que o foco é o que fazer com os resultados dessas avaliações. Vamos lá? Então, os resultados do SAEB, né? Qual prova, qual é a avaliação do SAEB? Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é aplicado no estado também. Revelaram que 59% das crianças nas quartas séries, nos quartos anos, né, não sabem ler. Então, foi diagnosticado através dessa avaliação, né, foi feito o levantamento, que 59% não sabem ler. Se não sabem ler, não conseguem efetuar uma boa prova. Então, já foi um dado levantado. O que fazer com esse dado? Já outra avaliação, o resultado do PISA, né? Programa de Avaliação Internacional de Alunos. É um outro tipo de avaliação. Essa foi realizada em 2003, então a base foi de 2003, esse levantamento, e foi verificado que 50% desses alunos avaliados estão abaixo do nível 1 de proficiência. Proficiência em quê? Leitura e escrita, tá? Estão abaixo do esperado. E o INAF, que foi feito em 2001, o que é o INAF? Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. Apurou que 9% da população entre 15 e 64 anos está em situação de analfabetismo absoluto. Então, vamos lá. Qual é a diferença do alfabetismo, né? O analfabeto funcional e o analfabeto absoluto. O funcional, pelo menos, ele sabe escrever o nome, algumas coisas, né? Para ele receber. O absoluto não sabe, tá? Muitos do absoluto, eles, para assinar, por exemplo, eles não sabem. Aí é utilizado a digital, né? 31% consegue apenas localizar informações em textos curtos. 34% localiza informações em textos de extensão média e 26% apenas, né, é capaz de ir além da localização de informações, comparando partes do mesmo texto ou textos diferentes entre si, realizando inferências e sínteses. Então, este daqui foi um levantamento, né? E o levantamento que foi feito, há um grande problema. Essas avaliações são aplicadas e é feito esse levantamento. Então, tem que haver melhorias. Deu para perceber aqui que existe melhorias a ser feitas. Então, quais seriam essas melhorias para alcançar o objetivo? Né? O que as escolas podem fazer com esses resultados? Então, precisa criar estratégias diferenciadas para que os alunos evoluam, ok? Vamos lá. O que fazer com essas informações obtidas aqui através dessas avaliações? Faltam recomendações, família e comunidade precisam estar participando ativamente da vida escolar do aluno. É uma preocupação latino-americana, por quê? Porque não é só no Brasil que foi detectado. Outros países da América do Sul, por exemplo, também estão em nível baixo, tá? Então, é algo assim que não é só uma resolução que precisa ser feita no Brasil, mas em vários países isso está acontecendo. Educação integral e ações extraescolares. Então, o objetivo é formar esse aluno plenamente. Então, lá na LDB já fala, né? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para exercício da cidadania. Então, precisa haver realmente uma educação integral, formar cidadãos, ok? E eles falam que é necessário ações extraescolares para poder ajudar também, tá? Escola como tempo e espaço de educação. Então, elaborar melhor o tempo e espaço para que efetivamente as aprendizagens aconteçam. Então, aqui fala de educação escolar, resultados, avaliar ensino-aprendizagem e medir. Então, uma coisa é avaliar, que é um processo, né?
avaliar a avaliação formativa, mediadora, contínua, né? Não pode ser uma avaliação classificatória seletiva. Porém, porque é diferente avaliar e medir, né? Avaliar o desempenho do aluno é diferente de medir. Medir é notas. Então, existe essa medida para essas avaliações? Existe. Porém, essas notas é justamente para ser feito esse levantamento, ok? Então, existe a avaliação propriamente dita e, através dessa avaliação, é feito uma... Eles medem, né? Para quê? Para monitorar os resultados, ok? Então, o que será feito com esses resultados? O bom uso dessas medidas, então, o resultado obtido, o que vai ser feito? Nós vimos aí que precisa ter melhorias, ok? A importância da escola, matrizes para uma nova escola, ok? Construir uma comunidade educativa. Entretanto, alguma atitude concreta deve ser adotada em relação às escolas. Prescrever a construção de um projeto completamente novo, articulado, é fugir da realidade. Assim, listo algumas ideias que entendo devem circular mais e influenciar a quem está na organização dos sistemas e na direção das escolas. Entre as ideias que fico martelando, a primeira é a necessidade de aumentar a autonomia da escola. Então, por quê? Eles aplicam essas provas, depois eles levam essas avaliações, fazem o cálculo, então precisa ser devolvido, né, às escolas, conforme os autores, para que eles possam evoluir com esses resultados nas suas escolas. Um outro conceito também é criar rotina, né? Então, por exemplo, é feita essa avaliação, aí tem o resultado. Trabalhar em cima desses resultados em sala de aula também é importante, tá? Verificar os pontos fracos dos alunos, né? Até onde eles conseguiram ir, o que está faltando para atingir um objetivo melhor. Então, aqui os autores falam que a rotina, infelizmente, uma palavra politicamente incorreta, mas precisamos ter as escolas funcionando com seus ritos e ritmos identificados. Então, precisa existir a rotina, mas uma rotina construtiva, tá? Há um outro conceito aí, que a escola tem de estar conectada com a comunidade. Então, fazer com que essa comunidade esteja participando ativamente, incentivando os alunos para essas avaliações, tá? E é necessário, né, para construir essa comunidade educativa, é necessário o apoio dos órgãos das secretarias de educação para ajudar essas escolas. Não para fazer exigências pouco razoáveis. Isso não ocorre, entretanto, na prática. Então, precisa ter o apoio efetivo das secretarias nas escolas. Para melhorar a escola, precisa se transformar numa comunidade educativa. Então, essa palavra, né, essas palavras comunidade educativa, são palavras-chave para a prova, tá? Então, para construir, resumindo, para construir essa comunidade educativa, precisa que as escolas tenham autonomia, criem rotina, se conectem com a comunidade e tenham apoio da Secretaria de Educação, tá? Essas 4 palavras aí, né, esses 4 termos chaves aí, fazem parte da construção de uma comunidade educativa, onde todos participam no mesmo objetivo. E para melhorar a escola, precisa se transformar numa comunidade educativa. Então, a comunidade não conhece a escola, precisa estar mais ativamente participando. Há uma urgência educacional, né, de melhorias aí. Tem problemas com a desigualdade social, quantidade não é qualidade, mau desempenho internacional, então assim, não só nas escolas brasileiras, o efeito escola, a participação da família, permanência na escola, aumentar, né, esse tempo, política educacional efetiva antes de avaliar. Então, as escolas devem estar preparadas antes dessa avaliação, porque sabe-se o que é pedido,
né? Então, trabalhar não só numa semana antes da prova, alavancar socialmente, então, dar mais atenção nessas avaliações educacionais. Faltam bons cursos de licenciatura, né? Formação de professores para lidar com esses resultados. O currículo nacional básico deve ser um currículo articulado, efetivo, né? Definido. O que está sendo ensinado? Então, estar pensando, o que está sendo ensinado? Envolve o que eles pedem nessas avaliações? O mal das mudanças políticas, então é necessário novas transformações politicamente falando, né, do sistema para que avancem, e está tendo uma inversão de valores aí, tá? A importância dessas avaliações e desses resultados. A partir do momento em que existam políticas e planejamentos educacionais escolares claros e disseminados, conhecidos, apropriados, então poderemos ter avaliações mais adequadas e consequentes que acompanhem os processos e desempenhos escolares em um certo período, tá? Então, o foco aqui das autoras, principalmente Carvalho, da Gatti, vamos relembrar aqui. Então, o que fazer com os resultados obtidos nessas avaliações, tá? Montar uma comunidade educativa, ok? Ter mais tempo, né, de aula, ok? Então, os três tipos de avaliações que chegam nas escolas que foi verificado é o SAEB e o PISA, tá? Porque o INAF é um indicador. Não é a prova em si, mas é um indicador que traz focado na alfabetização. Não sei se vocês perceberam aqui que o foco maior dessas avaliações, o que dá para perceber, é na alfabetização, tá? Pode perceber aí que o foco dessas provas foi a alfabetização. Crianças que não sabem ler e escrever, ou aqueles que sabem ler e escrever só conseguem textos curtos, né? Etc. Ok? Opa. Ok? Então, é isso. Depois vocês vão fazer simulados para treinar um pouquinho mais, ok? Até o próximo vídeo.